Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. A gente continua aqui na nossa sessão especial pós-SXSW, na nossa sequência de discussões. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Questonó, com Léo Massarelli e Gus, ou Gustavo Rosa. Pode escolher o termo aí que prefere. Para a gente falar sobre futuro dos negócios. Eu sou a Camila Tabaque. Eu sou o Camilo Barros. E a gente hoje aqui esse episódio ele é patrocinado pela Cielo e pela Diageo. E a gente recebe a Questo, que é um grande parceiro nosso em toda essa discussão, nesse aprofundamento. E, Léo, não era o seu primeiro SX? Gus era? Não. Não, também não. Também não. Então eles vão contar hoje um pouquinho dessa experiência pra gente. Primeira coisa que vem assim na cabeça em relação ao que foi, assim. Uma palavra, vai. Acho que sempre é bom, né? Acho que sempre é bom. Foi bem diferente da primeira experiência. Muitas vezes eu me vi caçando a primeira experiência do SX nesse ano, assim. E entendi que deu quase 10 anos, deu 8 anos de intervalo. Pô, que legal. E tá bem diferente, assim, né? Eu achei que o festival, ele tava dessa vez mais uníssono, menos dissidente as vozes. Eu senti que as coisas estavam um pouco mais, talvez melhor curadas. Me disseram que tinha a ver com a venda do festival, né? Pode ser. Que foi para um grupo de mídia, enfim. E aí, quando eu comecei a ler isso, eu falei, mas o que eu fiz da outra vez, né? Daí eu fui só nas track B. Só nas salinhas pequenininhas ali, e eu achei que mudou bastante, assim, porque eu tava muito... o que esse cara tem pra fazer? O que esse cara tem pra falar? E eu comecei a ver que nos primeiros eles estavam falando coisas que a gente tava falando antes, que eu meio que... cara, já sei disso, já ouvi isso. E aí eu comecei a me sentir já de novo num lugar mais diferente, assim, do que eu tava esperando. E abrir minha cabeça. Acho que isso é positivo, assim, sentir que abriu minha cabeça, assim. Que é o que a gente vai buscar no final, né? Que é o que a gente vai buscar no final. Não, mas a gente já tem... O Gus começou, né? Tipo, sempre é bom, né? Essa é uma coisa que a gente é muito positivo, né? O nosso olhar, não só o nosso olhar de futuro, mas as nossas conversas, né? Tipo, acho que a gente é muito positivo quando a gente olha pra isso que a gente busca, que é um sinal de mudança e tal. E o que a gente enfrentou muito esse ano foi as pessoas criticando, porque estavam buscando coisas no lugar errado. Quer dizer, a nossa análise é que estavam buscando coisas no lugar errado, né? Então tem muita gente, né? Uma enxurrada de textos, criticando coisas que faltaram, coisas que não estavam lá. Eu acho que é isso, né? A gente vai buscar coisas para nos transformar e aí aumentar o nosso ferramental de ação, né? Então eu já gosto de escutar, sempre é bom, já é um alívio. Crítica, né? Que vocês ouviram que a galera ficou pegando assim. Cara, teve uma básica que não tinha China. Aí eu acho que o não tinha China, você foi para os Estados Unidos, né? Acho que é uma escolha. Como se você for pra China, dificilmente você vai escutar algo que tem nos Estados Unidos. Mas teve a história. Mas não tinha nada de DeepSeek. Semanas antes a gente tava discutindo sobre DeepSeek. Aí a história de falar de diversidade e inclusão, SG e tal, que a pauta tava quente. Assim. Que tava quente na discussão, mas vazia no evento, né? Mas aí você bota dentro do contexto de um governo Trump iniciando ali, aonde todo mundo se posicionou na história de, beleza, então a gente vai mesmo diminuir essa conversa aqui, uma palavra que acho que a gente vai falar bastante aqui, né, hoje, que é essa busca incessante da eficiência. E aí, colocando inclusive que isso é perda de eficiência e tal. Então acho que as pessoas foram buscar coisas que estavam de alguma forma fora da pauta, né? Mas tinha muita coisa que tava para entrar na pauta ali que cabe a gente puxar a conversa e levar a conversa adiante, né? Como é que a gente vai aplicar isso? E eu acho que também, né, cara? Eu acho que eu tenho um bode danado em todas essas análises ali, porque eu acho que é a história eu vou buscar dos clickbaits, né? Eu vou buscar... É mais fácil você buscar conexão falando mal e sendo a voz adversa do negócio ali, do que você pegar aquilo ali e falar, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui eu vou aplicar e como é que a gente vai usar isso. E óbvio, não é um curso que você vai fazer em profundidade e tal, você tá ali para pegar insights que vão
te levar a buscar esse conteúdo, a se aprofundar nesse conteúdo, né? Pronto, desenvolvi uma tese aqui longa. Não, é que não é um oráculo, né? Eu acho que de certa forma criou-se essa imagem de ser um oráculo. Ah, eu vou pro South by Southwest e vou voltar sabendo do mundo, tudo o que tá acontecendo. Cara, isso é impossível. O que tá acontecendo no mundo é muita coisa. Você cobrir um evento mesmo daquele tamanho. Acho que você tem sempre um recorte, né? Você tem um recorte e eles dão a tônica. Então, nesse sentido, eu acho bom, mas acho que a perspectiva mesmo das pessoas, acho que o South by ele criou essa marca tão importante, tão forte, que talvez algumas pessoas vão lá com essa intenção. Nossa, eu vou mudar aqui a minha vida. Não necessariamente, né? Vou descobrir as respostas. E aí acho que vai muito para um lugar que é exatamente curadoria e como é que você constrói sua jornada dentro do evento, do que você vai ver, o que você tá buscando. E o que vocês foram buscar, assim? Vocês foram... Muita coisa. Mas é isso, né? Eu acho que, por exemplo, esse ano eu fui com um recorte bem específico, assim, coisa que eu nunca fiz. Eu sempre ia muito ampla. Esse ano eu fui com um recorte bem específico. E muda muito a visão e a jornada do evento, muda muito. Posso apimentar essa pergunta que você fez pro Léo? A gente teve com o Léo dias antes do South by. Você tava reticente, você tava meio cético ali, ó. Me falaram que tá bom. E eu vou lá ver se é isso mesmo. Assim, ó, a minha ponderação é uma ponderação importante. Desculpa, Gus. É uma ponderação importante que, assim, a gente trabalha com inovação, com grandes e pequenas empresas, certo? E muito do nosso trabalho tem a ver com, a gente falou da editoria, né? Futuro dos negócios. E futuro dos negócios é uma pauta muito ampla, porque quando você pensa em negócio, você pensa em um monte de coisa. Você pode estar pensando em marca, você pode estar pensando em experiência, em tecnologias, em whatever, produtos e tal. E relações interpessoais. E para nós isso é importante. Então a gente foi lá com esse foco. A minha ponderação é sempre um filtro. É um pouco do que a gente estava falando aqui agora. Cara, a gente não foi para a China conhecer a realidade da China. A gente foi num evento nos Estados Unidos, conhecer uma realidade, não dos Estados Unidos, mas assim, tem esse viés. O que eu fico sempre ponderado é, cara, do que eu vou escutar ali, do que eu vou aprender ali, mas vou trazer para a realidade do Brasil. Porque no final das contas, a gente trabalha dentro do Brasil, a grande maioria, né, a maior parte dos nossos clientes estão aqui, a gente faz projetos para a realidade brasileira. Então, às vezes eu vejo que a gente fica muito empolgado. Nossa, vamos fazer tal coisa. Cara, calma. Assim, então, tem um lugar de inspiração ali para a gente olhar para cá, entender a maturidade que as empresas estão, os gestores estão, né, o dinheiro está, porque também tem uma coisa de dinheiro, de investimento, para aí você capturar coisas, insights legais e colocar dentro da nossa realidade. E isso que às vezes eu sou um pouco crítico, assim, porque às vezes parece que a gente, nossa, nós vamos fazer agora a coisa mais avançada. Cara, a gente não tem nenhum... um data center parrudo como os caras estão investindo em termos de governo. Cara, assim, você está sempre numa relação de dependência. As próprias empresas, muitas vezes o investimento grande não está aqui, está lá fora. Então tem acho que esse filtro que eu sou um pouco crítico e que a gente tem que olhar de forma coletiva. Mas eu acho que eu fui buscar ferramentas. O primeiro South by eu voltei com muitas ferramentas, muitos comos. Lá eu descobri o Behavioral Design, depois fui fazer curso, eu descobri o Experience Design. Nada que a gente já não fizesse, mas foram palestras muito generosas dos caras abrindo o como deles. A forma de pensar, as metodologias, os frameworks, os processos. E eu fui buscando isso. E eu não encontrei nenhum como dessa vez. O que é sintomático, porque se as ferramentas estão novas e tá todo mundo aprendendo a usar AI, tá todo mundo se relacionando com a criatividade, com a inovação de uma forma diferente, eu não encontrei nenhum como que me deixou satisfeito, assim, cara, isso aí não, pelo amor de Deus. Talvez a da agência lá da Atlantic, que era, como é que é, a estratégia, quando a sua marca é a sua estratégia. E aí, justamente a forma deles de atrair os clientes, que são as próprias agências, era a forma deles construírem a marca. Que eu achei sensacional isso. Mas o que mudou muito pra mim foram perspectivas de mundo, assim. Então, vamos ouvir o que pra mim, assim, a gente tinha uma frase que a gente falava que a próxima década vai acontecer nos próximos 5 anos. E aí meu Hélio abriu falando tem vezes que décadas acontecem em semanas. E aí isso pra mim eu achei muito bom, assim, porque deve estar todo mundo vivendo essa aceleração, né?
Tipo, eu não consigo mais manter a quantidade de informação que eu mantinha. Ou, não sei se é isso, né? Eu não consigo mais manter a informação do jeito que eu mantinha. Porque eu acho que a gente tá num rio de informação constante. Tanto é que a nossa provocação, fazendo um spoiler já aqui do download, é justamente não é mais o como, não é o que fazer, mas o como operar. Quais são os mindsets, quais são as lentes que a gente tem que ter no mundo para conseguir lidar com essa velocidade. Isso eu achei muito legal. Né? Tipo, começou com um cara falando assim, era o Bruce Damer, que ele fez ele tem hoje a teoria científica mais aceita para a origem da vida, que são das piscinas vulcânicas. E ele contando dos insights, como é que foi o processo dele de ter esse insight, ele falou assim, que na época eu não contei pra ninguém como eu tive esse insight, porque se eu contasse, ninguém ia me aceitar. E aí ele contou que ele teve insight, comprovou a teoria dele na vida, ali na ciência mesmo, conseguiu criar vida nas piscinas científicas. E ele falou, eu tive esse insight num trabalho de ayahuasca. E aí eu comecei a olhar, olha que interessante, né? A gente tá tirando um conservadorismo numa forma de abordar, enfim, as nossas perspectivas. E aí isso tava super aberto na track de psicodélicos, né? Sim. Que eu achei, isso foi muito bom, né? Quando a gente foi não tinha psicodélicos, né? Não teve nem o cannabis. Foi o pré-cannabis. Foi o pré-cannabis, exato. Isso eu achei muito bom, assim, pô, que legal, se a gente tá então com novas ferramentas, a gente vai precisar de novas formas de pensar para operar essas ferramentas. As formas atuais ou anteriores não vão funcionar. Aí me dá um clique, pô, não vai ter como ainda. Isso é muito legal, né? A gente está buscando a tecnologia numa ponta, mas a gente está recuperando perdas históricas ali. Acho que os psicodélicos, por exemplo, a aplicação dele para muita coisa, a gente tem visto isso, né? Essa coisa de abrir a mente, de ter essa capacidade. Deixa eu só voltar historicamente num contexto aqui, para a gente poder até endereçar pelo trabalho que vocês fizeram e essa leitura, né, de futuro dos negócios e tal. A gente tem na Questo uma referência, vocês sabem disso, de muita coisa que a gente olha, e a gente olha muito para isso, para uma construção de futuros. A gente usa o design, para quem é leigo em design, né? A gente usa o design em níveis muito distantes do que é a forma, do que é a comunicação, o branding e tal. E vocês sempre foram uma referência muito grande para gente nesse olhar, né? Então, queria dar um passo atrás, assim, na história, para entender esse papel do design, que a gente vai ver muito ele presente agora. Eu falo que não tem evento mais difícil de fazer curadoria de design do que o South by Southwest, porque para mim, tudo que tem ali passa no design, né? Vai estar no design. Você não consegue excluir, falar, não, isso aqui é design, né? Design tá na IA, tá no ambiente de trabalho, tá a hora que vai falar, por exemplo, de psicodélico, vai ter ali alguma coisa e tudo. Mas você, historicamente, ali, eu não vou chamar de pioneiros, mas trouxeram muito essa visão que o evento traz, né? Eu lembro que, acho que Camila sempre estava junto ali comigo nessas conversas, mas sei lá, em 2018, 2017, lá a gente vem do Bruce Mal falando de ecossistemas, a gente vem dos primeiros playbooks ali falando de ecossistemas também, de como é que as coisas poderiam acontecer. Vocês, por exemplo, acho que um exemplo que a gente tem, sempre a gente repete aqui nos microfones, que quando Magic Leap era a referência em o que a gente foi chamar anos depois de metaverso, Magic Leap era cliente de vocês, né? Então, nesse contexto histórico ali, só pra gente recuperar um pouco desse contexto histórico, como é que vocês olham essa coisa do design não como ferramenta, mas essa presença dele em multi-conversas ali? Cara, eu tenho algumas coisas assim para dividir como reflexão sobre isso, né? O design ele ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, né? E ela foi transmutando de um lugar que era reconhecido apenas como a parte maker, né? E para uma relação do thinking, né? Do pensamento do design, o que foi ótimo. Mas, de certa forma, também se confundiu muitas coisas. Porque quando a gente está falando desse design, o que é no final das contas? Eu acho que tem algumas coisas, talvez duas coisas muito importantes. Uma delas, que é o que a gente fala sempre, que é a capacidade de você conseguir ler comportamento, conseguir ler cultura, ler as palavras entre linhas, os entrejeitos de um determinado conjunto de pessoas ou público.
Isso é muito importante, que é o que a gente chama de pesquisa, de observação. E é uma pesquisa muito específica, com olhar de design. Então acho que essa é uma habilidade muito grande. E aí você tem um arco a partir disso, e aí é o thinking de várias metodologias, assim, do que eu trago desse entendimento de pessoas e de uma cultura, sei lá, aí você, uma série de processos para você pensar em coisas. Mas tem uma outra fase que eu acho que nos últimos anos, talvez foi um pouco esquecido, e a gente tem feito um esforço para falar disso cada vez mais, de resgatar, que se perdeu um pouco nessa grande boom do design, que é o making. A forma como você, de fato, desce uma história, o descer, tangibilizar, seja um produto digital ou um produto físico, cara, ela é muito importante. E ela está muito conectada com aquilo que você fez como descoberta lá no começo, né? E de certa forma, meio que a gente perdeu isso, assim, até pelo boom e a digitalização de grande parte, a gente vê assim, uma enxurrada de pessoas seguindo, de certa forma, um manual de, eu ouvi isso, portanto faço isso, que não é bem assim na nossa filosofia. Cara, eu vi isso, percebi isso, e talvez eu proponha uma coisa completamente diferente que não é o esperado. E essa é um pouco da filosofia que eu acho que o design faz, a gente rodar o mundo para frente, assim, né? O nosso trabalho com o Magic Leap era um trabalho extremamente interessante, porque ele basicamente era um trabalho criativo, mas era um trabalho de observação de mundo. Então a gente estava olhando uma nova tecnologia que a gente acredita até hoje. E é engraçado isso, porque muita gente fala assim, a realidade estendida acabou. E, cara, eu falo, não acabou. Não acabou. E o negócio vai vir Nem uma hora, nem chegou. Eu acho que não chegou ainda, né? Acho que não chegou. E assim, e vai vir, na hora que vier, vai ser grande, porque ele vai mudar uma condição humana muito grande. A gente, na verdade, vê em muita coisa essa faísca, né? De que isso aqui vai virar uma questão de... Porque hoje ela tá presa num celular. Mas a gente já sabe os meios que isso vai estar preso num óculos tão leve quanto o seu e o meu. E aí, a partir do momento que você se vê dentro de um mundo que ele é virtual e físico juntos, cara, isso é uma revolução, assim, enorme. E é um desafio, claro, tô fora do desafio todo de tecnologia, que é absurdo, mas assim, no universo humano, e obviamente no universo das marcas, e aí a gente tá falando sobre isso, cara, vai ser assim, tudo vai ter que ser reinventado. E nosso papel com a Magic Leap era pensar isso. Como é que era o futuro, como que é o futuro das cidades com essa tecnologia? Cara, um exercício de imaginação, mas também de tangibilização. Da gente poder fazer em protótipos. Como é que é o futuro da medicina com isso? Então, acho que essa é um pouco da graça do design, assim, não é só o estilo, isso aqui é bonito, não é só a interpretação fictícia, mas é como você consegue fazer essas duas coisas, sabe, chegarem num lugar do meio que faça sentido, assim, sabe? Mas, sim, e aí eu queria aproveitar isso para já dar mais um spoiler. Vamos de spoiler, assim, do material. Para trazer uma outra coisa que vocês trouxeram nesse material, que né, tem muita gente que chama isso de inovação complementar, ou que vocês estão chamando ali de possíveis adjacentes, porque acho que são dois estágios diferentes né, quando a gente fala de inovação. Uma coisa é a disruptiva que você sai que acho que é o que vocês estavam fazendo com o Magic Leap, né? Você sai de uma coisa que não existe, você precisa criar isso basicamente do zero. E aí vocês trouxeram a história dos possíveis adjacentes e desse racional que estava muito presente e que eu acho que vem muito também da história do que a gente está falando agora do ferramental, né? Que assim, a gente tem ferramentais hoje, e aí a história da inteligência artificial, que coloca a gente num outro lugar onde você tem que passar a olhar a inovação ou olhar a criatividade e melhorias de outra forma. E aí queria que vocês contassem um pouco de qual que foi o racional de vocês, o que vocês viram nessa linha, assim, aí juntando com a história das inovações e do que a gente viu também porque eu acho que o SX trouxe também muita coisa que, até o próprio Colossal, né, que são inovações que estão se propondo a ser completamente disruptivas, mas que não é o grosso, assim, que a gente estava falando lá, muito mais de mudanças de mentalidade e novos caminhos do que de quebras de, né, computação quântica, que são coisas que a gente tá vendo, mas tá vendo lá pro futuro, tá vendo, falando assim, isso aqui tá apontando, mas é uma coisa que ainda não tem maturidade, é uma coisa que ainda vai demorar um tempo para isso virar uma realidade. Enfim, depois eu faço outro paralelo. Não, mas eu acho que emendar outra coisa. é até um bom ponto, assim, né? Porque muitas vezes a gente pensa na inovação da H3, né? Essa coisa da disrupção, todo mundo busca isso.
ou uma coisa super operacional que vai né, que a gente entra depois no lance da eficiência. Mas a adjacência é literalmente isso. Eu tenho uma nova tecnologia e eu tenho comportamentos atuais hoje que podem ser facilitados por meio dessa nova tecnologia. Então eu vou dar um exemplo de uma startup que eu vi lá que é simples o que eu vou falar, mas eu achei incrível. As escolas estão com uma dificuldade muito grande de facilitar o aprendizado dos alunos hoje. Os alunos estão no celular, os alunos estão com uma atenção rasa, os professores não conseguem mais entender se aquele tema aquela tarefa de casa foi feita pelo aluno ou não. E aí essa startup, ela simplesmente tinha uma plataforma com uma inteligência artificial que dava missões para os alunos discutirem como se fosse um podcast. E aí o professor colocava padrões de avaliação e os alunos tinham que falar. Eles tinham que falar. Era a forma que eles falavam, a forma que eles interpretavam a pergunta do outro, a forma que eles trocavam. Então, tu tem uma inteligência artificial que é uma tecnologia nova, mas que está resolvendo um problema da atualidade, mas que não é uma coisa incrivelmente diferente, mas é uma coisa extremamente útil, né? E aí, pra tua pergunta sobre o design, né? A gente geralmente abre alguns projetos quando eles são mais complexos, que a gente fala assim, o design facilita uma rotina, um comportamento, né? Uma cultura. Então, e aí a gente coloca lá o símbolo, a ferramenta ou o processo, ou o artefato, um verbo e um comportamento que está num contexto cultural. E aí, quando tu volta pro círculo adjacente ou tu volta pro pensamento do design, a gente gosta muito de subir um grau de abstração e falar que verbo que as pessoas querem realizar? Qual que é o verbo desse projeto? Qual que é o... Né? Tipo assim, é o aprender? Então eu vou desenhar, é o trocar, é o avaliar. Então tu vai vendo que várias ferramentas têm diferentes... Que hoje popularizou como job to be done, né? Mas a gente tem muita dificuldade de encontrar quem sabe usar bem essa ferramenta do job to be done, né? Mas o que eu tô realizando por meio desse material. E aí quando tu consegue simplesmente entender que existem vários comportamentos que não estão conseguindo ser facilitados ou habilitados pelas ferramentas de hoje, tu vai faz o possível adjacente que está do lado. Tem alguma ferramenta nova? Tem alguma mudança para facilitar esse comportamento? Daí, quando tu desenha, muda o código do design, muda o código visual ou o código verbal, muda a forma de interagir. E é tão simples quanto, por exemplo, a gente teve um cliente que precisava aumentar o pagamento de conta de luz no app. A gente literalmente só redesenhou o app para facilitar isso, mudou os códigos, aumentou em 30 e tantos % o pagamento de conta de luz. Às vezes tá do lado e a gente fica tentando reinventar a roda, ou a gente fica tentando trazer tecnologias que ninguém sabe operar, né? Porque tem uma curva de aprendizado, então vai um pouquinho. A gente fica buscando tecnologias que a gente pode delegar, não que a gente pode operar, né? Então... Tem muito, acho que essa coisa de trazer coisas de fora tá um pouco linkado ao que eu falei no começo, assim, né? Trazer coisas de fora, sejam elas conhecimentos, aspirações ou tecnologias, para um contexto como o nosso, sempre tem que tomar cuidado. Na época da pandemia, triste época aquela, a gente fez um esforço para desenvolver um equipamento, que era um respirador pulmonar, né? Porque a gente conhece produto, tecnologia, tem muitos parceiros, e a gente estava trabalhando, foi fruto de uma investigação que a gente fez sobre saúde. E aí você olha os dados da OMS, cara, um monte de dados e tal, super interessantes, mas teve um aprendizado ali que foi muito engraçado, assim. Todos os equipamentos médicos de alta tecnologia que você conhece no mundo são fabricados por 8 empresas. 8 empresas. Cara, 8 empresas. E todas essas empresas, elas estão no hemisfério norte. Europa, Estados Unidos e Japão. E todos esses produtos são criados para aquelas realidades. Sim, realidades culturais, tecnológicas, econômicas, tal. E aí você não tem uma produção, assim, de fato, com exceção de algumas coisas muito pontuais, pensando nas realidades da América Latina, pensando nas realidades da África. E aí... velho problema do sul global esquecido. Exatamente. E aí no relatório mostrava, assim, grande parte existe um comércio muito grande de equipamentos médicos, hospitalares, caríssimos, que é de máquinas usadas, de tecnologias, sei lá, europeias, máquinas usadas que vendem pro
pro sul global. Pra cá, o Brasil tem um monte, na África tem um monte. E aí é muito louco porque esses equipamentos, quando chegam aqui, o que acontece? As pessoas não sabem usar, não tem quem tentar treinamento, e nem é adequado muitas vezes para a realidade de uma rede elétrica. A rede elétrica do Brasil é uma rede elétrica completamente diferente em termos de estabilidade africana e europeia. Então a gente começou a ver essa realidade e falou, cara, que maluco. E aí a gente se utilizou do design para conversar com vários especialistas, por exemplo, na época era respirador pulmonar, e falou assim, cara, um respirador pulmonar, para uma realidade brasileira, ele não precisa ser essa Ferrari que a galera faz. Porque essa Ferrari que a galera faz e joga aqui no Brasil, ela vai custar R$100 mil um equipamento. E um poder público ou a prefeitura não vai comprar esse equipamento. Só que a gente consegue fazer um equipamento desse custando R$15 mil. E que, aí eu tô falando aqui na voz do nosso parceiro, né, que é um anestesista super importante, Dr. Falcão. Ele falou assim, cara, ele atende plenamente toda a necessidade de respirador pulmonar para um anestesista. Aí você fala, cara, que louco. Então, às vezes, a gente fica numa perseguição de querer trazer uma coisa de fora, cara, que simplesmente não cabe aqui. E aí tem, acho que, um spark criativo importante, se a gente estiver atento a isso, para desenvolver, cara. E aí eu tô falando de marca, eu tô falando de comunicação, eu tô falando de produto digital ou físico, tanto faz. Esse princípio eu acho muito valioso. Sem dúvida. Eu acho que parte de observação, né, parte desse entendimento local, e dessa vontade de fazer, né, de fato executar. A gente fica olhando muito a expressão, né, do by heart, by design ali, colocando o design como uma coisa mais dura, uma coisa mais execucional e tudo, mas parte por muito dessa coisa de entender as necessidades e solucionar os problemas de acordo com essa necessidade, que acho que é esse exemplo, né? A gente olha muito para as coisas complexas e você fala, aqui não cabe a coisa complexa, mas acho que o papel está exatamente em como fazer ela caber dentro desse universo, né, gente? Acho todas as ferramentas que a gente tem visto de inteligência artificial e tudo, o que mais me incomoda nessa conversa é que as pessoas estão delegando para as máquinas, para a inteligência e não evoluindo com isso, né, utilizando isso. Um dos ganchos que a gente tirou ali do South by Southwest para o nosso reporte é que a inteligência artificial amplifica, né? Ela deixa de ser essa ameaça do vou roubar espaço, vou roubar emprego, vou roubar funções, o mundo vai acabar e a gente vai olhando para esse lado caótico e catastrófico ali, mas ela de fato como um ferramental que amplia. E quantas outras tecnologias, né? A gente discutiu já aqui no podcast nessa temporada de download, o efeito de todas essas tecnologias para a medicina. A gente está falando em curas que a gente esperou a vida toda. 50 anos, nunca ouvi falar de cura do câncer, cura da AIDS e cura, e a gente está vendo as pessoas chegarem perto disso, né? Bom, no South by Southwest esse ano a gente viu falar sobre longevidade, mas sobre vida plena, né? Sobre acabar a morte biológica. Cara, como é que a gente traz isso pra nossa realidade, né? Essa foi uma super discussão nossa, assim, que a gente viu muito sobre longevidade. Aí teve uma palestra que a gente viu que era a necessidade de plantar árvores. Isso não é. Eu lembro, foi muito legal, né? Bem soft buy, tá ligado? Tipo, o cara faz uma palestra sobre isso. E puramente verdadeira. E aí, mas a gente olha cientificamente verdadeira. Não, porque o testamento que a gente tinha vindo de uma de longevidade e foi pra essa de plantar árvore. A gente falou assim, cara, como é que, né? Se a gente não plantar árvore, que mundo que eu vou viver mais tempo, né? E a gente ficou rindo disso, porque, cara, olha a volta que a gente tá dando, né? E ter que ir no Salto Baia pra falar assim, plantem árvores. Meu, eu achei... Esqueçam disso, não. Exato. Não, isso é meio surreal mesmo, né? Você uma puta volta pra chegar no óbvio, né? Mas isso é bem legal desse ponto de discussão, porque eu acho que a gente teve, enfim, algumas conversas bem parecidas nesse sentido, que é isso. Estamos muito preocupados em ter uma vida mais longa, uma vida com mais saúde, e aí do outro lado, que é isso, né? Para viver em qual mundo? Que mundo que a gente tá criando para, tudo bem, vou viver 100 anos. No meu caso, falta 65 para viver 100 anos. Gente, assim, se em 5 anos aconteceu um caos que a gente viu o mundo, teve um aumento de temperatura
imenso nesses últimos 3, 4 anos. Como é que isso vai estar daqui a 65? Que mundo é esse? E aí, um dos pontos que algumas pessoas trouxeram achei que faltou essa discussão no SX, achei que faltou sustentabilidade nessa perspectiva. Embora tenha algumas coisas, a gente vai trazer no reporte, mas tinha gente que falou. Aí eu falei, acho que a conversa só mudou. Olha, não faltou essa discussão. Eu vi lá como é que deveria ser a cidade regenerativa, como é que a AI está atuando na problemática dos resíduos sólidos e líquidos das cidades. Tem muita coisa acontecendo. O problema é que não tinha ninguém nas palestras. As pessoas... Sacou? É porque as pessoas procuram mainstream, as pessoas procuram aquilo que já aconteceu, né? Enche as salas de mainstream e essa conversa que não deveria ser, mas ainda é borda, as pessoas não buscam, né? Isso é muito louco. Porque eu acho que o que as pessoas buscam muitas vezes são as palavras-chave. Então, a pessoa está procurando assim, qual é o futuro da sustentabilidade? 10 tendências para a sustentabilidade do futuro. E aí, as conversas que são as conversas que não necessariamente trazem as palavras-chave, elas ficam de fora. Esse ano, para mim, foi interessante porque eu fui bem focada em workplace, saúde mental e saúde física. E aí, a hora que você vê a quantidade de conteúdo de borda que isso traz, para mim tinha coisas ali que realmente foram muito novas e coisas que me trouxeram muitas reflexões, mas é isso, assim, quem não foi buscando esses conteúdos, muitas vezes ficou ali no mainstream e não viu. E passou batido, sabe? O que eu acho que a grande questão que é uma questão estrutural, assim, né? Não só nossa, mas... Porque a gente está sempre buscando o futuro. A gente vai num evento e diz, qual é o futuro da saúde? Qual é o futuro das cidades? Qual é o futuro... Cara, tem milhões de futuros possíveis, né? Então parece que a gente se abastece cada vez mais de futuros, de referências, mas na hora que a gente vai executar, seja um poder público, seja uma empresa, pouquíssimos são aqueles que, de fato, estão projetando o futuro. As pessoas estão resolvendo coisa do presente, entendeu? Os investimentos muitas vezes estão atrelados ao presente. A gente sabe disso, óbvio, o presente urge, né? Tem uma série de questões. Mas o futuro ele tem que ser desenhado, ele tem que ser imaginado. Essa é a diferença que faz aí, sei lá, grandes marcas que a gente está cansado de saber aqui, né? Que realmente redefinem categorias, redefinem... Cara, as pessoas são comprometidas em construir uma ponte para o futuro, com fases muito claras. Então todos esses caras que a gente está falando de óculos 3D, cara... O cara continua investindo há anos, o cara sabe que isso vai, sabe, assim, é um comprometimento muito louco de construção de futuro. E eu acho que a gente vê muito pouco isso, assim, nas empresas ainda. Claro, por uma série de dificuldades. Uma vez que você tem isso, você começa a ter roadmaps. Você começa a ter uma inovação que é de fato organizada. Ah, cara, eu vou atender meu presente, mas eu vou começar a construir o H2, H3. E eu preciso fazer hoje. E aí é um mundo de oportunidade, porque veja, a gente hoje já se fala em economia prateada, por exemplo. Porra, se fala. Projeta isso para daqui 20 anos. Um pensamento mais de longo prazo. 20 anos é longo prazo. Com essas projeções de vida, de chegar a 100 e poucos anos. Cara, imagina o tamanho disso. Qual é a marca que de fato está se preparando para isso? Porque 20 anos é longe, mas uma perspectiva de você construir uma história, uma marca, cara, em 20 anos, 10 anos, assim. São raras as marcas que se constroem, assim, em 3 anos está construída. Cara, é uma coisa de consistência. Até porque as que acontecem assim no instante vão acabar no instante. Acabam no instante também. Muitas acontecem isso. Então eu acho louco que a gente acaba tendo South by, nosso trabalho, o trabalho de tantas outras consultorias, né, de inovação, de tendências. Cara, falando sobre isso, o futuro tá mais... E agora, qual é o degrau que eu coloco? Qual que é o degrau que eu coloco próximo para chegar nesse lugar, que eu acredito ou não? Ou, no mínimo, fomentar esse lugar. Então, acho que esse aqui é o assunto que eu sempre gosto de trazer, que foi um pouco do artigo que eu falei de coragem. Que sempre me chama atenção, assim, cara, tudo que a gente tá falando aqui, de inovação, de futuro dos negócios, cara, está ancorado num elemento de coragem. Tá dentro do que você falou do cientista. Veja, um cientista que não teve coragem, de a público falar da ayahuasca. Cara, a coragem, ela pode se manifestar de diversas formas, no ambiente pessoal. Bom, você vê toda essa economia dos influencers que a gente vê. Cara, isso é uma puta de um negócio, tá ligado? Tipo, muita gente que tá se redefinindo a partir disso.
cara, a pessoa só conseguiu isso porque ela tem coragem de se colocar. Se você olhar para a educação infantil, qual escola que de fato promove o desenvolvimento da coragem numa criança? Coragem de ir a público, falar, apresentar, né, falar qualquer coisa. Elas estão muito mais preocupadas em de repente, fazer o estudo da matemática do que numa posição de coragem, né, de um aluno, de uma criança se pôr, tratar a sua ideia. E como isso é definidor de um monte de coisa. Porque esse cara, essa criança vai se transformar num executivo, que vai se transformar num CEO, que vai ter o poder da mão. Cara, mas não tem coragem de fazer coisas diferentes. Vocês trouxeram isso no relatório. Daqui a pouco a gente vai falar que relatório é esse, né? Que a gente tanto tá mencionando aqui, mas vai estar dentro do download da X que a gente está produzindo. Tem um material super bem aprofundado ali pela Questo, e tem algumas coisas ali que a gente está puxando aqui para essa conversa, que foi esse olhar. Mas coragem tem isso, né? Vocês trazem ali que coragem sempre foi quase que um ato isolado, né? Tipo, coragem é aquela... Tive coragem, fiz, né? Como é que a gente transforma coragem em cultura? Acho que é um questionamento que vocês trazem ali. Pra mim cara, se a gente olhar de alguma forma, um monte de coisas que a gente fala tá ligado a isso. Essa ignição que dá start num processo muito maior, entendeu? Que eu acho também com essa quantidade de produção, de informação né, e tem tanta coisa ao mesmo tempo e tá tudo tão flat que eu acho que se tu não tem uma coragem de se colocar, a gente brinca muito no trabalho, assim, que a gente fala que a garantia sou eu, assim, porque a gente tem que prometer umas coisas, assim, cara, tipo assim, ó, eu vou fazer assim, assim, assado, e quando chegar lá eu vou fazer isso, mas como é que tu sabe, cara? Confia. E aí, esse gut aqui, assim, é uma coragem de ter que se pôr, assim, de ter que se colocar. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, que aí volta, que é uma coisa que ficou muito também na minha cabeça, assim, também que também é um dos tópicos, assim. Não vou me entregar. Não, Leo. Isso é só spoiler, gente. Isso é pra depois ter que ler. Que se a AI vai balizar a produtividade, então todo mundo vai ser um ser super produtivo, vamos supor, o que vai mudar é a criatividade, o que vai mudar é o discernimento, é aquilo que eu consigo fazer com a ferramenta. Eu brinco muito e eu falo lá pro pessoal, assim, eu vejo a AI muito com aquela frase do Michelangelo de um bloco de mármore, assim, já tá lá. Ela já tá treinada com todas as linguagens possíveis, né? Teve até esse lance do estúdio do japonês lá que deu até problema, enfim. Já tá lá. É saber discernir, é saber encontrar, e aí é saber. Isso tem que se colocar. Porque ela devolve o output dela através do teu input, né? E aí a gente brinca muito lá, porque a gente fica. Nossa, tem uma biblioteca de prompts que a gente tá desenvolvendo, e a gente vê que tem uns prompts que são muito mais ousados, que tiram muito mais da AI. Então acho que tem uma coisa assim também da criatividade, da coragem, do discernimento para lidar com esse lugar de uma balização assim mesmo de produtividade mesmo, que não dá para ir para esse lugar, porque tá todo mundo indo para esse lugar, né? Tá todo mundo, é o que a gente é aquela máxima, daqui a pouco a rede social vai ser robô falando para robô. Sim. Né? O que vai mudar? Para mim e o Maeda trouxe isso com naturalidade, né? Vamos ter as nossas IAs se relacionando entre elas e resolvendo coisas que tomam nosso tempo, de uma forma prática, né? Não, mas é um pouco... Elas vai existir esse momento, mas eu acho... até teve uma das palestras que eu vi lá, que era a IA como... nesse momento da IA, quanto que a emoção... era meio... Como é que era o título da palestra? Era... Enfim, eu esqueci o título da palestra, mas tinha a ver com essa coisa da emoção, assim, né? De você sentir. Até porque título é sempre perigoso. Tá. De você saber sentir. E como a IA, ela vai despertar isso. E como tem que estar atrelado a isso. Porque a gente falava um pouco antes de a gente começar a gravar, né? Cara, em muito pouco tempo tem projeções que, assim, os conteúdos todos de rede social, eles vão estar sendo produzidos por robôs. E aí quando é produzido por robô, tem um balanço, né? Então o robô ele te dá muita coisa nova agora, mas, cara, com o tempo ele vai achatando tudo ao mesmo lugar. E o papel das pessoas dentro das empresas, dentro dos estúdios também, uma vez que a IA vai assumir grande parte do trabalho racional, ou seja,
E a palestra falava sobre isso, assim, o que nos diferencia muito hoje como seres humanos é a racionalidade. Uma vez que a IA tira a racionalidade, o que sobra? O que sobra do ser humano é a emoção, é a intuição, é o saber sentir. E isso é o que nós vamos ter que começar a trabalhar. Então eu acho que, até como designer, eu acho que vai ter um momento muito bom pela frente. Claro, vai ter agora um momento esquisito, porque é todo mundo se acomodando, mas vai ter um momento muito bom, porque de alguma forma o design, ele tá treinado nesse lugar, ele foi treinado no mundo das artes, não só no mundo da eficiência. A gente às vezes esquece isso, cara. Eu vejo designers mais novos, assim, eu sou designer porque eu aprendi Figma. Não, cara. Não, mas é real, gente, é real, assim. Não, mas calma lá. Qual que são as suas referências de arte? Quais são o que você estudou? Quais são as suas referências filosóficas? As pessoas esquecem disso. Então eu acho que vai ter um baita boom nesse lugar, de filosofia, de arte, de estética. Tem um monte de posts que você vê na internet, a galera falando, agora acabou os designers. Cara, tipo, a curadoria do que é emocionalmente legal, o que me desperta sensibilidade. Cara, isso só tende a crescer daqui pra frente. Sim. Porque se é isso que resta pro ser humano, e não o racional, eu tô radicalizando aqui. Sim, sim. Essa parte é o que tem que crescer. E você vê, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de coragem. Então o futuro dos negócios está muito ligado a esse lugar. Das pessoas e da cultura. Na real, não é que acabou o designer, né? Na real, né? Foi do lápis pro software, do software agora pra AI, pro prompt. Mas quanto mais referência, quanto mais repertório tu tiver pra extrair, mais tu cria. Na verdade, só mudou a ferramenta. Então, Né? eu acredito nisso, mas tem muita gente que tá meio assim, uau, Que eu acho que em pânico, entendeu? Não Total. tem um momento agora que é, pelo menos pra mim, né, que tô mais agora também vinculada a essa história de saúde mental e aí falando da história do excesso de informação e como é que a gente tá lidando com isso. E eu acho que a AI, ela entra num lugar que é muito mais informação e as pessoas estão com dificuldade porque elas falam, não, mas é mais uma coisa e aí os prompts, e aí eu preciso aprender prompt, e aí eu preciso aprender outra coisa. E eu acho que volta para um pouco do que a gente estava falando no começo, que é uma rediscussão de qual é o verbo. Para quê? Por quê? O que você está usando ali? E eu acho que tem uma discussão que eu tenho as minhas opiniões, mas eu queria escutar de vocês também, que é essa história do excesso de informação, da história do burnout, dos processos e trabalho, né? E a vida, cultura organizacional. Onde é que tudo isso, assim, encaixou pra vocês, assim, das coisas que vocês tiraram ali? Porque teve muita coisa que veio dessa miscelânea ali de informação e discussão sobre o excesso de produtividade, né, e essa demanda por ser produtivo, e a hora que a gente coloca a AI nisso junto, sem saber o porquê, você também tem uma produtividade ali que não necessariamente ela tem uma função, ela tem uma função, ou ela tem uma finalidade. Às vezes ela, pra mim, pelo menos, às vezes a gente tá discutindo muito produtividade sem entender muito produtividade pra quê exatamente. Claro. O que você tá construindo com isso, né? A gente colocou isso no lugar da eficiência. exato. Eu acho que é isso. Assim, muito do que a gente vê lá, o drive da inovação continua sendo como fazer mais... Você ser mais eficiente. E ser mais eficiente significa, cara, tá ali te engordar o gado, mas assim, alguém tá ganhando isso, sabe, em cima disso. Sendo que a gente poderia estar olhando com outras premissas, né? Assim, como ser mais feliz, por exemplo. Pouquíssimas pessoas falam sobre felicidade. De fato, como um drive de inovação. Cara, óbvio, a gente vive dentro de um regime capitalista, a gente sabe disso, mas assim, tem um esgotamento, né? A grande parte das pessoas estão em sofrimento. Acho que o sofrimento não vem só do trabalho. Acho que às vezes também fica assim, o trabalho. Não, cara, o sofrimento vem da vida. Você é cobrado por ser um grande pai, um grande filho, um grande marido, um grande profissional, ter uma carreira, ficar rico, não adoecer, não cair no caminho. Cara, aí você vê o Instagram, você vê o LinkedIn, cara, tudo tá te contaminando. Então assim, a vida hoje ela está num lugar que te contamina e se você não tomar cuidado, ela te joga pra baixo. Mas enfim, me perdi no raciocínio aqui. Acho que você viu, hoje teve uma frase do Gus que ele falou, meio de passagem, assim, que é isso, né? O ambiente hoje
te leva a esse burnout, né? A gente fala, acho que era cidades burnoutadas. Cidades em burnout, pessoas em burnout. Que é isso, né? A gente vive dentro dessas... Assim, o que eu vejo, né? O que tá no alto é como o que tá embaixo, assim. A mesma excesso de informação que essa corrente é a mesma coisa do oceano cheio de lixo. A gente tá produzindo lixo pra caramba, a gente não tá sabendo lidar com esse lixo. As pessoas produzem coisas em função de uma eficiência, em função de uma produtividade, mas em função do quê? Essa produtividade está. E aí, a gente anda discutindo muito isso, assim, de... Eu queria até resgatar, assim, que a gente tava falando que as pessoas buscam sempre os keywords, né? Mas é que as palavras são muito poderosas e as palavras, com essa velocidade que a gente tá, perdem um significado muito rápido, né? Você se lembra da palavra empatia? Sim. A palavra empatia era gigante há 10 anos atrás. Ela tava em tudo que era lugar. Né? Ela era o centro do design. Lembra dos Human Centered Design? Tu tem que ter empatia. Essa palavra sumiu. Ela perdeu o holofote. É que resiliência veio logo. Exato. Tipo, mas tem uma coisa assim, essas ferramentas, elas são tão poderosas e elas permitiriam que a gente fizesse, aí vem a próxima palavra, a transição, né? Que eu acho que tem uma transição aí, a gente tá batendo num teto, assim, sabe? As coisas vão parar de fazer sentido. Porque eu garanto pra vocês, se eu perguntar aqui, vocês se lembram do que vocês consomem no celular, vocês não vão lembrar. Em função de uma produtividade, a gente tá deixando de ser eficiente. É muito interessante. E aí, tem toda uma nova lógica de operar que a gente vai precisar. Eu vou filosofar legal aqui, tá? Mas, por exemplo, a gente ainda continua operando numa lógica super binária de mundo. A gente não tem que operar mais uma lógica binária de mundo. Porque as coisas estão tão rápidas que os polos já não funcionam mais. Não é a computação que tem que ser quântica, a gente. Exato. Eu vou dar eu saí do South By e fui visitar minha mãe. Minha mãe, opa, baixou na mesa. Minha mãe mora em Ohio, tá? Minha mãe mora no interior de Ohio. Aí ela chega, tá me esperando numa festinha, na garagem da casa dela. Família inteira americana dela e trampista. Aí eu chego lá, um baita de um adesivo, sei lá, 1 por 1, do martelo da foice. Aí não como assim, velho? Vocês são trampista, tá ligado? Tipo assim, o que é isso aqui? Isso aqui é o adesivo do sindicato. Sindicato, pô, meu padrasto falando, não, sou do sindicato, né, sou do sindicato. Eu falei, o sindicato é trampista? O sindicato é trampista. Uma decodificação de símbolos tem um... né, Aí, então, a capacidade de manter contradições ao mesmo tempo na cabeça é uma coisa que a gente vai ter que aprender. A gente não vai conseguir mais ficar ou lá ou cá, a gente vai ter que ficar lá e cá, né? Então tem várias novas formas de pensamento que a gente vai ter que ter para tirar o máximo dessas ferramentas, porque essas ferramentas, elas podem, além de curar o câncer, elas podem fazer um cálculo, tipo assim, cara, tem 7 trilhões de incentivo fiscal para petróleo e a gente precisa de 1 trilhão para fazer a economia circular funcionar direito, sabe? Tem lógicas de incentivo que não estão mais batendo com o contexto, com as necessidades. Cara, como é que a gente não vai burnoutar? Como é que a gente vai ter saúde mental, sendo que a gente vê que é uma possibilidade, não vive essa possibilidade, vê a coisa perdendo sentido, porque tem muito uma lógica de sentido que tá faltando. Então, eu acho que cabe a nós, assim, como, enfim, líderes da criatividade, assim, fomentar essas formas de pensar mesmo, assim, né? Tipo, não vai ficar... Não tem porquê, com uma inteligência artificial hoje, as pessoas ficarem até mais tarde numa agência. Não tem porquê. Porque entucharam mais trabalho no cara. Se o cara trabalhava por 6, agora o cara trabalha por 8. Agora o cara só tem um buddyzinho ali, né? Pra ajudar. Então, minha opinião, assim, a gente tem que mudar a forma que a gente pensa. E aí, de novo, spoiler. O futuro dos negócios, na nossa opinião, tá nisso. Tá em mudar a nossa abordagem.
em relação às coisas, né? Em relação à inovação, em relação ao burnout, em relação à criatividade, e em relação, inclusive, ao brincar, né? Que é um dos insights que a gente traz que tá faltando. Nisso tudo, cadê o brincar? Cadê a ludicidade? Eu acho que brincar, curiosidade, imaginação são coisas que a gente tá perdendo, né? Exato. Que são os drivers que deixaram de ser. É triste, na verdade. Que é onde tá a felicidade. Isso E aí é muito... Teve uma das palestras até né, da história de saúde mental e tal, que eu assisti, que era interessante, e uma das discussões era exatamente que a gente deixou de ter prazer no fazer e tá buscando prazer no resultado. Só que o prazer não tá no resultado, o prazer tá no fazer. E aí quando a gente muda essa perspectiva de buscar a felicidade no resultado e não no fazer, a gente passa a buscar uma coisa que nunca vai chegar. E aí eu saí bem, assim, fechei minhas coisas, falei, vou tomar um café agora. Porque acho que é isso, né? A gente tá, a história de redes sociais e, né, o que você tá buscando. Eu tenho que ser um atleta perfeito, eu tenho que ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, eu tenho que ser uma filha, neta, e aí eu tenho que ser eficiente no como eu gerencio o meu tempo para poder fazer tudo. E aí a gente deixou de ter o prazer na relação com a família, na conversa, no estar. Então, pra mim, foi bem... E o brincar entrou muito nessa discussão, assim, a gente não brinca mais. É porque é uma lógica muito utilitária, né? Que a gente lida com as coisas. Tudo tem que ser útil. Porque estamos sem tempo. Sim. Né? E aí, sei lá, eu pelo menos, né? Eu ainda não consegui me livrar da marca da pandemia. Porque sabe quando a gente marca o gado com um ferro em brasa? A minha mente foi marcada com o template do Google Agenda, assim. Sabe? Cara, as coisas encaixam, tem que correr, tem que, sabe? Uma coisa atrás da outra. Eu me lembro, assim, eu me sentia satisfeito, às vezes, quando numa tarde eu saía da Pompeia, vinha aqui pro Itaim, tinha uma reunião de 1 hora, voltava até a Pompeia, discutia essa reunião de 1 hora, a gente trocava, cara, como é que pode ser? O que faltou? E acabou. Agora, como tá tudo assim, A gente não faz download, né? A gente não faz download. A gente não faz download. Exato. Agora 1 hora é uma coisa, outra hora, pá. Aí tu vai no Uber falando. Aí chega lá no cliente. Isso foi uma das coisas que eu vi no primeiro South By que eu achei fantástico, que foi o conceito que eu levo até hoje do agora denso. Imagina como tá agora, né? Mas que na época ele falou assim, então com o smartphone popularizando e a rede social popularizando, nós estaremos em vários lugares ao mesmo tempo. Então a gente vai estar aqui. Eu, por exemplo, estive aqui, recebi uma mensagem, já respondi. Então eu estive aqui com vocês, eu estive aqui num projeto, aí eu lembro, né? Aí daqui a pouco chega uma notificação da entrega do Mercado Livre, então eu tô em 3 lugares ao mesmo tempo e não tô aqui. Não tô brincando, não tô tomando meu café, né? Não tô numa reunião com o cliente porque tem outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é que eu acho que tem umas aplicações de tecnologia que são bárbaras para isso, né? Que é qual dessas, aí sim nosso sintético pode ir, né? Qual dessas não precisa de fato ser... Eu não preciso receber o Mercado Livre, alguém pode... Ótima pergunta. Cara, então... Qual ferramenta vai me ajudar a ter mais presença? Vai conseguir terceirizar essas coisas para eu ter mais presença, pô. Eu acho, o Maeda trouxe isso numa conversa, ele falou, cara, tem coisas que se fazem hoje que não tem necessidade de ser mais agente, né? Tipo, se 2 inteligências artificiais ali, né, para usar um termo raso, eu ia falar de ser raso também, mas já usando esse termo aqui, são tão boas em encontrar a melhor negociação, por que a gente vai se desgastar buscando essa melhor negociação? Porque negociação é arte. Tá bom. Mas vamos usar isso para outras coisas. Essa que é mais tática, deixa elas chegarem no melhor tom, né? Sim, maravilhoso, sei lá, se você puder contar com um agente clone seu para fazer um BO, para fazer ir no cartório, para ligar para Light, sei lá, para Light, Enel. Para Enel, tipo assim, caiu uma árvore, cara, maravilhoso. Você ter o seu robô para fazer essa batalha contra os robôs das outras empresas que te deixam esperando. Cara, isso é maravilhoso. Isso
certamente é um uso muito, muito bacana da tecnologia. Total. Aliás, adoraria participar de um projeto desse. Ó, mais um spoiler. Não, fica a dica essa, fica a dica. A gente falar disso. Bom, acho que vai ter que ler, né, o report ali. A gente deu vários spoilers aqui, mas se a gente se estender, eu gosto de papo assim, né? Os nossos papos nunca terminam, então deve ter um porquê ali. Mas, Gus, você falou de palavras ali que vão perdendo valor e tal, e tem duas que surgiram muito fortes nessa edição do South by Southwest e que trazem, acho que só pra gente fechar aqui, amarrar, que foi autenticidade e profundidade, né? Ou seja, a gente tá sendo muito raso em tudo isso, né? A gente tá nadando em águas rasas ali e sem buscar essa profundidade. Acho que é muito essa coisa, a busca da escala, a busca da eficiência. A gente vai sempre sem descer muito dentro disso, e a autenticidade que a gente vai perdendo justamente nessa de não somos mais nós, né? A gente tá ali entregando isso. Como é que vocês enxergam e concordam com essa lente sobre esses dois verbetes? Autenticidade e profundidade? Eu concordo bastante. Acho que a autenticidade tem uma relação bem próxima à coragem. Sim. Né? E profundidade, por favor, né? Pelo amor de Deus. Mínimo. É o mínimo quando você quer entrar na conversa, né? Não, eu concordo também. Tentando aqui pensar, porque assim, o momento que está é um momento conflituoso, assim, é um momento que ainda o mundo prático está exigindo a praticidade, ela está exigindo o oposto disso, mas é visível que, cara, isso não vai ser sustentável, as pessoas estão morrendo, ficando loucas. As pessoas não acompanham, então acho que começa aqui agora a chance para ter espaço, conteúdos longos, né, com profundidade. A gente está vendo já esses indícios acontecendo, então acho que é uma tendência aí pra gente ficar bem de olho, porque a mudança vai começar a acontecer por aí. Podcast de 1 hora que não acaba. Mas que não acaba nunca. Mas papo bom aqui, né, galera? Mas precisamos, né, Camila? É isso, infelizmente sim. Vamos encerrar aqui esse papo, mas leiam mais. esse relatório que a gente tanto falou aqui, que a gente tanto trouxe na mesa. Ele vai estar dentro do material de report do Instituto for Tomorrow, mas nas redes sociais ali já tem bastante coisa dessa conversa do que a gente está trazendo ali. Então sigam a Questo e busquem essas informações. Sigam a gente para saber de tudo que segue ainda nessa conversa aqui. E acho que vale muito vocês deixarem essas perguntas, né, que trazem essa provocação e a busca dessa profundidade. Eu queria só, desculpa, roubar um tempo aqui para fazer um jabazinho, assim, que é um jabazinho interessante, que a gente vai lançar nas próximas semanas, então o pessoal ficar de olho nas nossas redes sociais, eu tô falando de Questonov. E quais são as redes sociais? A gente tem o LinkedIn, a gente tem Instagram, canal no YouTube. E como é que é? E Questo? A gente tem a rede da Kerenco, da Questonó e da Colírio, que são as empresas do grupo. Mas agora a gente tá falando aqui da Questonó. Questonó no Instagram e no LinkedIn. Fácil de achar. 2 T's. Com 2 T's. Obrigado de ter lembrado. Mas o que é o spoilerzinho pra galera ficar de olho? A gente vai lançar agora um report, na verdade um framework bem interessante chamado Disrupção Sustentável, tá? A gente fez ano passado um grande projeto de pesquisa que era o Quem é Você na Fila do Fim do Mundo, que discutia a visão dos jovens, né, no Brasil, sobre o futuro, relações, sustentabilidade, super legal. Maravilhoso. E aí a gente entra nessa continuidade justamente com essa reflexão de trazer significado para aquilo que a gente faz. Não é só eficiência, é significado. E aí a gente criou um método, assim, de fato, um framework que ajuda empreendedores, executivos a fazer as perguntas certas para se criar produtos, serviços e futuros mais sustentáveis. E aí a gente percebeu isso. Às vezes falta as pessoas terem a pergunta, ter o universo de reflexão. Será que o mundo precisa disso? Como é que poderia ser? Desmaterializa ou não desmaterializa? Então a gente vai fazer esse lançamento e aí, cara, deixar todo mundo aí seguir e baixar esse report. Maravilhoso. Bom, agora a gente tem uma tarefa que é siga a gente nas redes sociais, ative o sininho para notificações. Eu nunca pensei que eu tinha que falar essas coisas, mas precisamos, Dá faz parte do processo ali.
E agradecer essa jornada tem sido muito bacana da gente poder, de fato, decodificar ali o que a gente viu de tanta coisa no South by South. Acho que é aí que tá a profundidade que a gente tá buscando, né? São papos de horas e horas e horas, o reporte que vai sair. Então, agradecer muito a Questionou, Kenny Co, que tá com a gente ali desde o começo dessa jornada, no upload, nos recebendo, trazendo vocês para enriquecer essa conversa. Agradecer a Madre, agradecer a Rendes, agradecer o coletivo, agradecer a Loi, Diageo, Cielo e a B-Design, nossa parceira há anos nessa jornada. Sigam com a gente ainda tem vários papos aí nesse download. E, Léo, obrigado por enriquecer esse papo aqui, Gus. Feliz de estar, vocês sabem que vocês são referências pra gente nas nossas conversas, naquilo que é da nossa ideia de mundo, naquilo que a gente tá buscando. Prazer demais ter vocês aqui com a gente. A gente agradece, adoramos. A gente combinou, né, que a gente... Lembra a gente da carrocinha? A gente pegou a carrocinha, né, a gente falou assim, agora a gente só dá tchauzinho assim. Um grande abraço, até o próximo episódio, pessoal.